Bom, gente, então vamos lá. Primeiro passo, né? Vocês vão conectar em qualquer uma das ferramentas ali de banco de dados, tá? E aí vocês vão ver que a gente tem aquelas consultinhas lá que eu já mostrei para vocês, que são aquela tabela, aquela view, né? Tá aqui, ó, da Target Mail, tá? Então tem todas aquelas informações. E eu tenho a outra view aqui, a outra tabela que é de prospecção, tá? Como que a gente vai fazer? Vocês vão vir aqui, arquivo, novo, projeto, tá? Vão procurar aqui por mineração de dados, tá? Opa. Mineração de dados, vai dar um nome, eu vou chamar aqui de syspd2, porque eu já fiz um teste ali, tá? Vou criar o meu projeto. E aí aqui, ó, o meu projeto, ele está criado aqui, e agora eu tenho que alimentar ele. Então, primeira coisa, nova fonte de dados. Vou adicionar, vou criar uma outra fonte de dados, create um novo data source aqui, vou dar um novo, tá? Aqui eu vou colocar o ponto, lembra? Tá para pegar o servidor local. Vou colocar o nomezinho aqui do banco de dados, então pode clicar aqui, testa a conexão, ó, deu tudo certo na conexão. E aí você dá um OK, tá? Pode dar um Next aqui. E é muito importante aqui, ó, vocês criarem exatamente como está na máquina lá o nome dela. Ó. Aulas BI, para ele pegar o usuário da máquina. Alunos e a senha. pes@word1. Tá? Não coloque nenhuma dessas opções, porque dependendo da configuração do usuário, pode ser que ele falhe a conexão lá, mas façam em volta aqui, ó, Alunos BI e a senha lá, beleza? Seguindo aqui, vou chamar o nome de fonte 2, data source, pode colocar o nome que vocês quiserem. Com a fonte de dados ali já criada, ó, o que eu tenho agora? Agora eu preciso buscar dados para fazer esse meu modelo de mineração. Botão direito, nova exibição, vou dar uma avançada e ele vai perguntar ó, qual fonte que você quer usar. No caso é aquela que a gente já criou. Então vou dar um Next aqui. E agora ele vai me perguntar, dessa fonte de dados aí que você tem, o que você quer trabalhar? Então nós vamos trabalhar com o Target Mail, que é o nosso conjunto de treinamento, e esse Prospect aqui, que é o que a gente vai usar para trabalhar, né, depois para testar ele. Então, esse aqui ele usa para aprender, e esse aqui é onde a gente vai aplicar realmente ele para dizer, desse conjunto que eu estou te dando, quem que pode comprar bicicleta para mandar um e-mail, ligar, enfim. Vou chamar aqui de View2, tá? Nome aí, qualquer nome, tanto que não repita. Então, agora eu já tenho as minhas estruturas. Tá? E aqui, mesma coisa. Com isso, agora vocês vêm aqui, estrutura de mineração de dados, nova estrutura de mineração, dá um Next, vai ser banco de dados aqui, ó, tá? Se vocês derem uma olhada, ó, banco de dados é o primeiro, vai dar um Next aqui, e aí aqui, ó, aquilo que eu comentei, na minha visão, tá? Façam primeiro a árvore de decisão, que é um dos mais simples que tem, e aí depois vocês vão testando nos outros, podem fazer subconjunto, subanálise, tem uma série de coisas que a gente já conversou que a gente pode fazer. Então, vou deixar aqui a árvore de decisão, vou dar um Next aqui, vou dar um Next, e aí eu vou dizer qual dos dois elementos, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, ó, qual dos dois elementos que estão aqui dentro você quer usar. No nosso caso, nós vamos trabalhar só com esse aqui, tá? E vamos marcar a opção caso, tá? Que eu já comentei com vocês que é aquele do verdadeiro e falso. Esse aqui aninhado é um que abre mais possibilidades aí. Então, vou dar um Next aqui, e aí essa tela aqui eu vou expandir um pouquinho, tá? E vou dizer, ó, ele já detectou que tem uma chave aqui no teu banco de dados, só que ele precisa de entrada e precisa do que vai ser previsível. O que vai ser previsível a gente já sabe, que é se o cara vai comprar bicicletas. Se vocês ficarem em dúvida, clica no botão sugerir, ele vai varrer o seu conjunto de dados e vai te dar um monte de sugestões. Então, ó, idade, interessante. Total de crianças, interessante. Educação, nome da educação em francês e espanhol não é interessante, mas em inglês é interessante. Distância do trabalho, quantas crianças tem em casa. Renda, região, ocupação em inglês, talvez seja interessante. Estado civil, título, não sei se talvez seja importante, vamos botar aqui o gênero. Se possui casa, né? E o sufixo aqui, vamos colocar. Tá? Feito isso, ó, então só para ficar bem claro, ó,
vocês têm uma série de informações aqui, tá? Tem uma série de informações. Algumas delas são a chave, só para chave primária. Algumas são informações de entrada e aqui é o que você quer prever. Então, no nosso caso, nós vamos prever uma coluna, se ele comprou ou não bicicleta, tá? Vou dar um next aqui. Aquela questão da discretização dos dados, então pode dar um detectar que ele vai tentar ajustar para a gente ali. Desculpa, mas o ideal é aquilo que eu falei, é conhecer os dados e já fazer algumas coisas aqui, utilizando case, utilizando conversões de tipos e tudo mais. Então, por exemplo, aqui, ó, gender, poderia transformar de MF para 0 e 1, parecido com o que está aqui nos carros. Então, são técnicas que a gente conversou lá que podem ajudar na otimização do modelo. Questão de volume de dados para teste, quantidade de casos, a gente já conversou em aula, depois a gente vai aprimorar um pouco mais essas técnicas. Mas aqui pode deixar o 30% para ele testar, já está ótimo aí. Target e-mail, vamos colocar aqui 2, tá? E vou dar um finish aqui. Então, neste momento, ó, tem um modelo de mineração tá montado. Você pode clicar aqui ó, em visualizar o modelo, ele vai processar. Ou você expande aqui para ver ó, o modelo que você criou, clica com o botão nele e manda processar. Tá? O que ele vai processar? Ele vai pegar todo aquele conjunto de dados que a gente passou para ele e vai começar a aprender com aquilo lá. Tá? Ele vai fazer o aprendizado de máquina, né? Ou a mineração, ele vai buscar informações dentro desse conjunto de dados. Quando eu der um executar, se no caso de vocês lá der erro de conexão, é lá naquela usuário e senha que eu comentei lá, tá? No botãozinho direito ali na fonte de dados a gente consegue arrumar. No meu caso aqui a conexão passou tranquila. E aí ele vai começar a estudar todos aqueles dados que a gente montou. Então, olha, ele já terminou. E aqui ele está dizendo, olha, eu li isso, aprendi, fiz toda essa questão aqui. Você vai ver que tem umas carries gigantescas aqui ó, que ele faz. Então, ele aprendeu, ele treinou né, com esse modelo de dados. Pode dar um fechar aqui. E aí, se você vier aqui em visualizar o modelo, ó, não precisa atualizar de novo, porque a gente já processou. Tá? Ó, ele já montou um modelo ali para a gente. Tá? No caso de vocês, ó, vai aparecer essa telinha, vai ficar flutuando às vezes por aqui. Ó. Então, só pode colocar ela num cantinho, para ficar mais bonitinha aqui, ó. Que é interessante, não fecha ela, porque ela é interessante pelo seguinte, ó. Conforme você for detalhando a árvore, abrindo os galhos, os nós ali, né, as folhas, ele vai te gerando, ó, você vai vendo que aqui muda minhas estatísticas, ó, conforme eu clico, ó, ele vai dizendo, olha, seguindo esse fluxo, essa regra, então, ó, se o cara tem 2 carros, se mora na região que não é Pacífico, se a renda é tanto, a probabilidade dele comprar a bicicleta é 69, tá? Então, essa é a primeira fase que vocês têm que implementar. Tá? Ah, professor, agora eu quero fazer outro. Basta você voltar aqui, ó, botão direito, nova estrutura de mineração e vai lá também. Cada um deles vai ter suas particularidades, vai ter seus detalhes, tá? As suas configurações que a gente vai vendo, mas via de regra ele geralmente vai fazer esse processo. Esse aqui da árvore de decisão é interessante porque ele tem esse cara aqui, ó, árvore de decomposição, ó, que ele vai te dizendo quais são as variáveis mais importantes para isso, tá? Para a compra de bicicleta, tá? Então, essa é a primeira fase. O que vai ser a segunda fase? A gente vai pegar esse modelo que vocês criaram aqui, por exemplo, a árvore de decisão, e vai aplicar ele em cima daquele conjunto de prospecção de informações. Então, olha, se vocês repararem aqui, ó, tem a nossa target e-mail. Eu vou buscar uma tabela, um conjunto de dados onde eu tenho dados para fazer prospecção, dados que eu ainda não sei se são compradores de bicicleta ou não, mas eu quero ter uma probabilidade. Então, dou um OK. No meu caso aqui, ó, ele já até identificou algumas colunas em comum, porque os nomes estão parecidos ou iguais. Então, por exemplo, nome, e-mail, tudo mais. E aí eu digo para ele, olha, eu quero que você me passe o e-mail e o primeiro nome, tá? E também me faça a minha função de previsão. Esse aprendizado que você teve aqui, ó, eu quero que você predict... Acho que é esse aqui, predict... Isso aqui, ó. Eu quero que você aplique essa função que você aprendeu dentro desse cara aqui, ó, tá? Que você aprendeu, eu quero que você aplique aqui para mim. O que eu tenho que passar como parâmetro? Aqui é só nomes que ele vai trazer para mim. Eu tenho que passar agora aqui para ele o comprador de bicicleta, aquela coluna de comprador de bicicleta. Então, com base naquilo que eu passei para ele, eu quero que aquela coluna de comprador de bicicleta sempre seja igual a 1, tá? Então, opa, o que ele apareceu aqui? Não é esse aqui não, só esse aqui. Tá? Eu quero que
você faça previsão para mim se o cara que tem um 1 ali, qual a probabilidade desse cara desse lado ser um comprador de bicicleta. E aí quando você clicar aqui, ó, ele vai mudar para essa visualização e vai te dizer, olha, com base naquela expressão, naquele aprendizado que eu fiz, o Adam tem 39% de chance de comprar bicicleta. Tá? Então, ó, se eu voltar aqui, ó, é isso aqui que a gente fez. Ó, tá? Eu passei uma tabela em cima do modelo, ó, V-Target Mail. Tá? Eu posso selecionar outros modelos depois aqui, ó, que vocês podem ter, e vou aplicando. E aí daqui eu puxo os dados que eu quero para ter, por exemplo, se eu tiver o e-mail, o nome e o e-mail dele, eu vou mandar um e-mail para ele. E a minha função de previsão. Tá? Então aqui é muito importante, ó, esse carinha aqui. Ó, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Opa. Ó, é muito importante esse cara aqui, ó, tá? Função de previsão. Então ele criou uma função de previsão e aí você vai pegar esse target mail, tá? E vai trazer para cá, ó. Tá? Então, ó, você vai pegar o comprador e vai colocar aqui, ó, tá? E aí o valor de 1 é a chance do cara prever. Eu poderia, chance do cara não comprar, era só mudar para 0 ali. E o mais interessante é isso aqui, ó. A hora que você vem para cá, ó, pro resultado, ó, você pode vir aqui e dar um salvar. E eu vou salvar aqui chamado resultado, tá? O nome da tabela. E aonde que eu quero jogar? Lá naquele banco que a gente já estava usando. Quando eu der um salvar aqui, ó, ele criou a tabela. E aí aqui dentro, ó, quando eu der um refresh aqui, ó, tá ali minha tabela de resultado. E é isso aqui, eu posso usar uma ferramenta qualquer aí para fazer a visualização e disparar esses e-mails, ó. Então, por exemplo, eu posso fazer um filtro aqui para pegar tudo que for acima de 50% para mandar lá. Beleza? Espero que ajude aí vocês, que vocês entendam bem o objetivo, para a gente entender essas técnicas aí e partir para os próximos conteúdos aí, beleza? Um abraço!